quero por alguns instantes compartilhar com vocês de uma palavra. Pega a sua Bíblia comigo. Eu gostaria que você abrisse no livro de Mateus, no capítulo 4. Irmãos, nós estamos dando início hoje. Pode ficar à vontade, pode assentar. Nós estamos dando início hoje aos 40 dias de milagres. Nós vamos de hoje, dia 11 de agosto, até no dia 19 de setembro, num só propósito, numa só visão. E durante esses 40 dias eu quero motivar você a fazer algo extraordinário, algo que você nunca fez. Algo que talvez você fazia, mas você perdeu o hábito de fazer. Pastora, eu orava 3 horas da manhã. Começa nesses 40 dias a orar 3 horas da manhã. Durante esses 40 dias, irmãos, abra seu coração para jejuar, nem que seja 1 hora. Abra seu coração para você parar e estudar a palavra de Deus durante todos os 40 dias. Nós temos lançado não somente na página do Facebook do IEQ Congonhas, mas também todos os grupos do WhatsApp, um devocional. Serão 40 devocionais, irmãos, para fortalecer o seu dia. E quando você começar a assistir aquele vídeo ali do devocional, aquele áudio, que você realmente possa tomar posse de todas as bênçãos que é proferida ali. Toma posse, porque eu creio que durante 40 dias você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Sabe aquele milagre, meu irmão, que talvez você está esperando há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Esse é o tempo. E sabe por que eu tomei posse disso? Eu estava, final de semana, estudando um pouquinho sobre milagre. E eu estava estudando um pouquinho sobre o número 40. E eu achei muito interessante que dentro da palavra de Deus, o número 40, ele se repete por muitas vezes. Aconteceu 40 lá no dilúvio, que foram 40 dias de dilúvio. A Bíblia fala aqui, nós vamos ler essa passagem em Mateus 4, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Existiam situações em Israel que guerras duraram 40 anos. E eu achei interessante, irmãos, porque esse número 40, ele simboliza um novo ciclo, um novo tempo. Lá em Noé, no livro de Gênesis, quando a gente ouve falar sobre a passagem de Noé, quando ele constrói a arca, a gente vê que o Senhor, ele desfaz toda a humanidade, ele destrói tudo com o dilúvio, e ali, através da vida de Noé e da família dele, ele recomeça. Durante 40 dias, Deus vai fazer recomeçar na minha e na sua vida aquilo que talvez não tinha recomeçado. Irmãos, nós precisamos tomar posse a partir de hoje, que o dia ainda não terminou, nós vamos até 0 hora. Você tem que sair daqui hoje falando assim: eu tomo posse do meu milagre. Qual que é o milagre que você precisa hoje? Se a gente for estudar um pouquinho sobre a palavra milagre, nós vamos ver que milagre, meu querido, não está na condição humana. Milagre, se ele estivesse na condição humana, não seria milagre. Milagre é aquilo que eu e você na forma física não podemos fazer. Milagre é aquilo que na nossa força nós não podemos fazer. É aquilo que acontece no sobrenatural. Então, quem faz o sobrenatural é só o nosso Deus. Então, milagre é Ele quem faz. E nós vamos ver isso, meu querido, dentro dessa simbologia, dentro dessa passagem, Mateus 4. Eu quero até ler aqui na minha versão, ela está um pouquinho diferente. Mateus capítulo 4, versículo 1, assim diz a palavra do nosso Deus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos ler até aí, daqui a pouco nós vamos ler mais. E eu achei muito interessante, esse é o primeiro estudo, né, dessa primeira semana de milagre.
E durante 6 semanas nós vamos profetizar milagre da libertação. Mas essa semana nós vamos declarar milagre sobre a nossa oração e o nosso jejum. E a maior passagem, talvez você ficou pensando assim, mas o que essa passagem fala de milagre? A Bíblia aqui relata, meu irmão, um devido momento em que Jesus ele estava se preparando no seu corpo físico para atingir o seu nível espiritual. Aqui em Mateus 4 começa-se a história, dá-se o início do ministério de Jesus. E nós que estamos na igreja, nós sabemos que tudo aquilo que vier às nossas mãos, de maneira nenhuma eu posso lançar fora. Mas eu preciso me preparar para fazer com excelência. E aqui a palavra vem nos dizer que Jesus se preparou. Ele jejuou 40 dias e 40 noites para que o espiritual dele tivesse fortalecido. Nesse momento aqui, irmãos, nós vamos ver que o físico de Jesus estava fraco. A palavra fala bem, Jesus teve fome. E a palavra fala que o Espírito, e aqui vem o Espírito em maiúsculo, então é o Espírito Santo. Ele leva Jesus até o deserto. Porque o Espírito Santo queria fazer Jesus viver experiências ali, baseado no seu jejum e na sua oração. E a palavra fala que quando Jesus chega no deserto, vem quem? O diabo. E a primeira afronta que o diabo faz com Jesus, sabia da limitação, da necessidade física dele. Satanás sabia da fome que Jesus estava, porque Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E a palavra fala que o diabo olha para ele e fala: ei, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e se alimente. Você não está com fome? Se alimente. Mas Jesus, ele estava fraco, meu querido, no seu físico, mas o seu espiritual estava fortalecido. Porque em Deus ele tinha se consagrado. E a palavra fala que naquele momento Jesus olha para o diabo com autoridade. Irmãos, nós precisamos entender: o milagre vai acontecer através da nossa oração e do nosso jejum. Mas eu e você precisamos entender e aprender a ter autoridade. Eu não posso chegar diante de uma situação com medo. Eu não posso chegar diante de uma situação atribulado, pensando o que eu vou fazer. Não, no nome de Jesus eu vou, e o meu milagre vai acontecer e vai chegar. E a palavra fala que Jesus olha para o diabo e fala com ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos, a oração, ela te leva a viver o milagre pelo poder que há na palavra de Deus. A oração, meu querido, que ele não tem como não dar certo. A Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você tem que estender a mão para a sua casa. E se tem alguém na sua casa que está desviado, está afastado de Deus, se talvez tem alguém na sua casa que ainda não conhece Jesus, você tem que profetizar. E através da sua oração, o milagre vai acontecer. Mas você tem que ter autoridade. A palavra te dá autoridade. A palavra te garante. A Bíblia não fala alguns. Ei, você e alguns da sua casa serão salvos. Não. A Bíblia é bem clara: eu e a minha casa, você e a sua casa. Talvez parentescos, talvez parentela de longe, vão reconhecer quem é o Deus que você serve através da sua vida. Então a palavra aqui vai nos dizer que Jesus, fortalecido no seu espiritual, olha para Satanás e fala com ele: olha, eu tenho poder na palavra que Deus disse para mim. O seu físico estava fraco, sim, mas o seu espiritual estava forte. E continuando lendo aí no versículo 5, diz assim: então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: ele ordenará seus anjos que o protegem, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus olha para o diabo e responde: as escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Sabe o que nós aprendemos aqui, meu irmão?
A sua oração vai gerar milagre para vencer as tentações. Quantas vezes as pessoas têm feito como o diabo fez com Jesus? Irmão, você já percebeu que o dia que você levanta e fala assim, não, hoje eu orei de manhã e foi aquela... Que tem dia que a gente ora diferente, parece que a gente ora com mais fervor, parece que o negócio é diferente. Aí você fala, hoje eu jejuei, não, eu li a Bíblia, aí você está fortalecido. De repente vem um enviado. Não vão nem falar de quem, não, mas vem um enviado para testar a sua fé, para testar a sua paciência, para ver até onde você vai. Porque ele fala, olha, por que você não se lança, Jesus? E os anjos vão te sustentar, os anjos não vão deixar você machucar. Quantas vezes nós estamos vivendo dias, meu irmão, em que as pessoas têm assim, mas você não serve um Jesus? Por que você está aí no leito de hospital? Mas você não serve um Jesus? Por que você não ora para essa porta abrir? A Bíblia ela é bem clara, assim diz as Escrituras, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não sabe o peso da mão do Senhor. E eu quero dizer para você, meu querido, a sua oração vai fazer você vencer essas tentações. Essas pessoas que chegam perto de você, que faz você olhar para baixo, pessoas que tentam denigrir a sua imagem, tentam julgar você para baixo. Entendi, irmão? A gente está triste, angustiado. E parece que tem pessoas que querem te ver mais para baixo, mas o Senhor vai fazer através da sua oração, através do seu jejum, Ele vai te fortalecer. E quando a tentação vir, Deus vai te dar autoridade para a tentação ir embora. E continuando no versículo 8, diz assim: em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Sabe o que a palavra aqui nos ensina? A oração, ela vai gerar milagre para você vencer os obstáculos, vencer as tentações e você reconhecer que quem te abençoou, quem esteve perto de você foi o Senhor seu Deus. Olha para você ver a proposta de Satanás, irmãos. Satanás, ele é imundo, ele é sujo. Hoje nós estamos aqui na arca, nós estamos guardados pelo Senhor, porque na arca tem salvação. Mas nós sabemos que Satanás ele está trabalhando ao derredor para tentar te oferecer aquele prato que ao olhar parece mais gostoso, ao olhar parece mais bonito. Sabe aquelas propostas que você fica assim, ai meu Deus, eu vou para cá ou eu vou para cá? Olha o que Satanás fez com o próprio Jesus. Olha aqui toda essa glória, olha todo esse lugar. Se você simplesmente se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso daqui. Mas Jesus sabia quem tinha o enviado. E você precisa entender quem te enviou nessa terra. Jesus estava aqui na condição como eu e você estamos, como homem. Mas nós precisamos entender que se eu orar, se eu jejuar, vai gerar milagre. Eu vou vencer as tentações. E os obstáculos que aparecerem na minha frente vai ter que sair. Sabe por quê, irmãos? Tem um louvor que fala assim, olha, Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Porque se não sair, você passa por cima. Se não sair com o Senhor Jesus, você vai ter que passar por cima. E as pessoas vão ter que ver quem é o Deus da sua vida. Tem pessoas aí, irmãos, que estão fazendo propósito para vocês. Bobo, fiquem nessa igreja não. Fica indo lá não, bobo. Não, vai na missa. Vai lá, volta lá que você era. Não, bobo. Você fica aí nessa igreja aí. Se Deus aí não é forte. Não, vai lá na macumbaria. Vai lá na feitiçaria. Não, vão lá no terreiro. Satanás tem te feito propostas, mostrado para você, porque às vezes, irmãos, nós estamos na presença. E eu não vou dizer para você, a Bíblia fala, a Bíblia não diz. Ela diz o seguinte, eu não te prometi que não teria luta, que não teria provação. Jesus não disse para mim e para você assim, olha, vai ser tudo mil maravilhas. Mas Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias. E isso nos basta. E às vezes a gente está na caminhada, acontece um problema, acontece uma dificuldade, aí vem um enviado. Bobo, volta lá.
Não, lá você tinha dinheiro fácil. Ó, lá nas drogas você conseguia tudo rapidinho. Ó, lá na venda era todo dia, era muito dinheiro. Agora você está aí nesse empregozinho aí, salário mínimo. As propostas de Satanás, meu irmão, vai talvez chamar a sua atenção. Mas eu quero dizer para você: adore somente a Ele. Adore aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que te sustenta. Você pode passar pelo vale de ossos secos, mas do vale de ossos secos Deus levantou um exército. Daquele vale de ossos sequíssimos, aonde eu pegava no osso e ele desmanchava, Deus provou para Ezequiel que daquele vale poderia se levantar um grande exército. Então você pode passar pela prova, você pode passar pelo deserto. Eu disse para Renato o seguinte: ei, está passando pelo deserto, Deus está te dando promessa, é no deserto. Às vezes o deserto é necessário, irmãos, para nos aperfeiçoar. Mas não caia nas tentações do diabo. Ai, pastora, tá difícil, nossa, todo dia meu telefone toca. Irmão, vai orar, vai jejuar. O que é o jejum? É você quebrar a sua carne. Vai falar com Deus, vai dizer: Senhor, eu estou resistindo, eu vou resistir, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você estiver dentro da palavra de Deus, você vai ver o milagre da restauração, você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Continuando em o versículo 11. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. A oração vai fazer você vencer Satanás, vai fazer você vencer os obstáculos, vai fazer você resistir às tentações, para que lá na frente você possa ser honrado. A Bíblia fala que quando Jesus, ele passou por 3 processos com Satanás. Mas depois que Jesus passa por esses 3 processos, ele tinha jejuado e ele tinha orado. O seu físico estava fraco, mas o seu espírito estava forte. A palavra fala que os anjos vieram e o serviram. Irmãos, não tem como a bênção não nos alcançar quando a gente ora e quando a gente jejua, não tem como. Se você pagar preço de jejum, você pagar preço de oração, você vai ver o milagre acontecer. Mas se você ficar pensando assim: a igreja está nos 40 dias, a igreja está no devocional, chegou o devocional aqui hoje, mas você nem ouviu. Não, eu nem orei. Você não fez nada de diferente, você não teve uma atitude para sair, o seu milagre não vai acontecer. Às vezes o que está precisando é você simplesmente mudar uma atitude. Às vezes o que está precisando é você fazer alguma coisa. Irmãos, quantas vezes Deus nos dá grandes oportunidades para falar da palavra dele, para gerar milagre na vida das pessoas, e nós recuamos. Quantas e quantas vezes. E às vezes o nosso milagre está naquela ação. Às vezes Deus fala assim: olha, visita fulano, olha, faz um culto na casa de ciclano, olha, vai lá, abençoa fulano. E às vezes você recua: não tenho tempo, eu não posso. Aí que o irmão vai pensar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: faça com excelência, porque você vai ver o seu milagre sendo gerado. A pastora Clarice disse muito bem aqui: quantas vezes a gente não consegue orar, quantas vezes a gente está gemendo, a gente está chorando, mas enquanto você está gemendo, você está chorando, Deus está trabalhando em seu favor. O seu milagre está trabalhando para colocar na sua vida. 40 dias de milagre. Talvez você está aqui nessa noite, não é um milagre que você precisa, é 2, é 3, é 4 milagres. Eu não sei qual é a quantidade de milagre que você precisa. Talvez é algo na sua saúde, é algo na sua família, é algo na sua vida profissional, na sua vida financeira. Eu não sei o milagre, mas uma coisa eu posso te dizer: eu conheço o dono do milagre. E o dono do milagre, meu querido, ele é fiel e justo para cumprir na nossa vida aquilo que ele nos prometeu. E é tão interessante porque nós temos o hábito de falar assim: Deus, ele realiza as coisas impossíveis. Deus é especialista nas coisas impossíveis. Mas e quando a gente quer muito aquele milagre? Às vezes nós esquecemos que o Deus que fez todas as coisas, ele é o dono do milagre, e a gente clama por qualquer ajuda, menos pela dele. Em todo o tempo, Jesus reconheceu quem era Deus.
Em todo o tempo, mesmo aqui diante da tentação, Jesus inicia aqui o seu ministério. Você vai ver a partir daqui grandes milagres que aconteceram. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram salvas, pessoas, meu querido, que não tinham expectativa de vida nenhuma. Você vai ver grandes milagres a partir de Mateus 4. Mas para que os milagres acontecessem, Jesus precisou sacrificar. Jesus jejuou, Jesus orou 40 dias, pagou preço, venceu as tentações, venceu os obstáculos, venceu Satanás, e ele foi abençoado. O que está faltando na sua vida? Deus vai te dar força para você vencer as tentações, os obstáculos. Deus vai te dar força, meu querido, para quando aquela pessoa vir falar com você alguma coisa que te machucar, você olhar e falar assim: vou retrucar não, vou ficar com dó, com peninha, e eu vou orar por você. Mas seja uma pessoa fortalecida. Talvez o seu físico aqui está hoje arrastando, mas o seu espírito precisa estar forte. Quantas vezes a gente levanta pela manhã, a gente fala assim: meu Deus, se eu pudesse dormir o resto do dia. Se eu pudesse ficar de pijama o resto do dia. Mas eu preciso fortalecer o meu espírito, porque existem pessoas que, se eu enfraquecer, elas vão enfraquecer também. Existem pessoas que, se eu parar, elas vão parar também. 40 dias de milagre, 40 dias de bênção. E sabe, Deus realiza milagre, irmãos, naquele que tem aliança. Você sabe por que Deus escolheu Noé, escolheu Moisés, escolheu Abraão, escolheu Isaac? Quantos homens de Deus, da palavra, que o Senhor realizou grandes coisas e usou esses grandes homens para um grande propósito. Sabe por quê? Porque eles tinham aliança. Sabe por quê que durante os 40 dias Deus vai realizar o milagre que você precisa? É porque você tem uma aliança com Ele.